Para te comentar esses dados da economia americana que foram divulgados hoje, eu chamo o Adriano Cantreva, que é sócio da Portofino Multifamily Office, que eu tenho o prazer de dividir tela de receber aqui no Money. Seja muito bem-vindo e bom dia, Adriano. Bom dia, muito obrigado. Prazer é meu estar aqui com vocês hoje. O prazer é nosso. Adriano, eu queria entender essa alta, né, do PMI composto. A gente pode mensurar exatamente que esse impacto das tarifas de Donald Trump está sendo protelado? Eu queria entender o que compõe exatamente esse número que, inclusive, surpreende o mercado, né? Sim, realmente, esse número surpreendeu o mercado, né? Foi um número conflitante, porque mais cedo hoje nós tivemos o número pedidos de auxílio-desemprego, e como você colocou anteriormente, ele foi acima da expectativa, e a expectativa para o PMI era que viesse um número mais fraco, né? E acabou vindo mais forte. Acho que tudo isso, esses números que estão saindo e tudo que está acontecendo na economia americana, mostra uma economia em transição, né? Ainda os números são conflitantes, não está tudo numa direção só, mesmo porque o Trump e toda a equipe já vem falando de tarifas, né? Há vários meses, então as empresas foram se programando para isso, né? O nível de estoques também cresceu muito desde 2007, é o nível mais alto de estoques. Então as empresas estão se ajustando a essa nova realidade, né? E essa renascença aí da parte de manufatura foi vista com muito bons olhos, né? Dado que tem toda uma política do Trump de crescimento da atividade econômica nos Estados Unidos e volta da manufatura para o mercado americano, né? Perguntar exatamente sobre esse ponto. A gente viu a indústria, né, representar um incremento exatamente do PMI que a gente acabou de trazer. Eu queria entender se isso significa que a política de Donald Trump ela pode ser considerada num primeiro momento bem sucedida, ou se esse evento ele seria sazonal. Eu queria entender exatamente o que significa esse avanço da indústria. Nós acreditamos que sim, que são alguns dos primeiros sinais aí de os resultados começando a aparecer, né? Vai ser um período de transição, né? Mas a gente acredita que o futuro da economia americana, da manufatura, da parte de serviços, ele vai ser melhor do que ele é hoje, né? Então, a gente acredita que, porém, né, vai passar por uma fase de transição. Tem muita descrença que vai dar certo o plano e toda essa questão das tarifas e o impacto inflacionário disso, né, que também vai começar a ser sentido nos próximos meses. Então tem bastante coisa, bastante variáveis ainda que a gente não sabe. Porém, né, a direção indica para uma direção positiva. Eu queria dar uma olhadinha aqui no comportamento dos serviços, né, Adriano, peço até perdão, que subiu para 55,4 nesse mês, o nível mais alto desde dezembro, em comparação com um dado de 55,1 em julho. Ah, esse impacto no setor de serviços, atrelado exatamente à pressão inflacionária, de novo, o que isso representa, o que isso significa acerca desse cenário que a gente está acompanhando nos Estados Unidos, né? Você diz que esses números são mistos e também fazendo essa correlação com os dados de emprego nos Estados Unidos, né? Com um dado meio morno, né? Um dado que mostrou ali criação de empregos mornas, demissões também mornas. O que mostra exatamente esses dados? Uma certa estabilidade do emprego e em paralelo, eu queria entender exatamente o que explica esse avanço no setor de serviços. Então, tem várias forças atuando concomitantemente, né? Então, é difícil a gente ter uma figura total do que está acontecendo na economia. Na parte de serviços, especificamente, né, é um índice de expansão, né? Continua sendo um índice positivo, né? Porém, a gente tem que ver também que tem muitos impactos em relação também à questão de imigração e todas as outras partes, outras políticas que o governo está adotando nesse momento, né? A gente acredita que, especialmente na parte de serviços, né? Esse número, as empresas tiveram um pouco de aguardar para ver o que vai acontecer primeiro, antes de sair demitindo em massa ou contratando em massa, né? Então, acho que a gente está passando por uma fase aqui onde as empresas estão mais cautelosas, né? Tanto de manufatura, acho que já tem muito investimento e as coisas estão começando a acontecer porque a demanda
está lá, né? Então a demanda está realmente bastante forte e aumentou inclusive o número de contratações na parte de manufatura. Na parte de serviços, a gente já vinha de uma expansão, né? E a tendência é que essa expansão continue, né? Só que de uma maneira não tão forte, porque o grande limitador hoje é mão de obra, né? Então, embora, né, haja possibilidade de repasse de preços, né, tanto na parte de serviços quanto da parte de manufatura, né? Acho que esse é um ponto bastante importante, que é o resultado net da política de imigração e a política tarifária, né? Que obviamente vai ter um impacto inflacionário nesse primeiro momento. Exato, estava dando até uma olhadinha aqui nos dados a respeito dos preços de insumos para a indústria. E ele avançou, né, teve ali uma máxima, né, registrada na série histórica. Eu queria entender exatamente, de novo, essa correlação. A indústria performando melhor do que o esperado pelo mercado, com custos mais elevados, você traz uma escassez de mão de obra também, impulsionada por políticas de Donald Trump. De novo, como é que funciona essa balança, principalmente pensando nesse avanço do setor industrial e uma queda menor do que o esperado no setor de serviços, principalmente, com a mão de obra mais escassa, evidentemente também mais cara, e esses insumos também encarecendo, o que explica esse avanço? Eu acho que é a demanda, né? A demanda continua forte, né? O nível de emprego, ainda que tenha caído, né? Aumentado um pouco o pedido de demissões e tem toda a preocupação com relação ao mercado de trabalho, porém o nível de emprego ainda continua bastante alto, né? E o nível de desemprego baixo, o que dá um poder de compra ainda bastante forte, né? Então a demanda é o que possibilita com que as empresas repassem os preços manufaturados, né, das tarifas. Vai ser um processo, não é tudo de uma vez, né? Numa primeira instância eles tendem a absorver esse preço e depois repassar, né? Conforme tenha mais segurança da demanda. E na parte de serviços a falta de mão de obra qualificada, né? E muito impulsionada por essa questão migratória também. Então tem um fator limitante de oferta, né? Porém a demanda continua constante. Então, acho que a possibilidade, em ambos casos, de manufatura e de serviço, ela é ocasionada pela questão da demanda que continua elevada ainda, diferentemente do que alguns economistas acreditavam alguns meses atrás, né, que teria uma desaceleração mais forte da economia, uma vez que implantadas as tarifas. E Adriano, pensando no comportamento do mercado em relação exatamente àquele horizonte que é desenhado pela autoridade monetária, né, no caso dos Estados Unidos, o Federal Reserve, esses resultados a gente já pode considerar que exista algum impacto do ponto de vista de essa perspectiva de que o Fed corte as taxas de juros já nessa reunião de setembro? O mercado já precifica essa possibilidade de queda ou não? Ou a gente ainda está acompanhando essa manutenção por parte do Federal Reserve das taxas inalteradas? O mercado hoje precifica uma possibilidade de queda, né? Porém, acho que tem toda hoje, mais do que nunca, uma questão política muito forte, né, atuando sobre a decisão do Fed, né? Então, a gente tem acompanhado aí o Trump consistentemente atacando o Powell, né, e membros do governo, do board, do board de governadores do Fed, né, justamente para influenciar uma queda na taxa de juros de curto prazo, né? E a gente não acredita que o Paulo vai ceder essa pressão, né? A gente acredita que ele deve manter, enquanto os resultados estiverem vindo, como você disse anteriormente, relativamente mornos, né? Nem muito para cima, nem muito para baixo, o desemprego aumenta um pouquinho, mas também não muito, a indústria agora com perspectivas positivas, dado que na última leitura não estava tão positivo, né? Então isso dá aí uma margem para o Fed para manter o nível atual, dado que a economia está crescendo, o emprego continua, né? E não tem nenhum aí desastre vindo para frente que faria com que eles acelerassem a expectativa da corte de juros. Você acredita na manutenção, então, do intervalo de tolerância nessa reunião de setembro, Adriano? Sim, 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 acredito que sim. Acredito que, dado esses números de hoje,
pode ser que eles tenham um impacto aí na visão do Fed. E pensando do ponto de vista do câmbio, né? A gente tem visto, bom, existe a pressão de Donald Trump acerca exatamente do início do ciclo de cortes por parte do Federal Reserve. A gente acompanhou essa perda de valor bastante expressiva da moeda norte-americana em relação à cesta de principais moedas. Queria entender exatamente o que isso implica exatamente tanto no mercado de trabalho quanto no setor industrial e, evidentemente, também na inflação. Para a produção dos Estados Unidos, né, é bom a desvalorização do dólar, né, porque permite com que a indústria americana seja mais competitiva, né. Então, acredito que seja de interesse do governo americano um dólar um pouco mais fraco, né, que permita com que o custo de produção nos Estados Unidos esteja mais em linha com o custo de produção fora dos Estados Unidos, mais as tarifas para importação, né? Então, é, diferentemente de outros momentos e outros governos americanos, né, e diferentemente do que é falado na mídia, eu acho que o governo americano vê com bons olhos um pouco a desvalorização do dólar, tá, perante as outras moedas para aumentar a competitividade da indústria americana. Pensando não só no consumo interno, né? A gente acompanhou esse incremento no nível da atividade industrial nos Estados Unidos. Queria entender que peso tem, por exemplo, a consolidação de um acordo com o mercado consumidor bastante expressivo, né? Pensando em bloco, o maior parceiro comercial dos Estados Unidos, estou aqui me referindo, evidentemente, à União Europeia, com essas tarifas de 15%, e lá também um nível de atividade econômica aquecido. Eu queria entender se isso tem peso também nesses números que trazem exatamente esse comportamento da indústria. Sim, sem dúvida nenhuma. Tinha aí um temor muito grande. A negociação com a União Europeia se estendeu por bastante tempo e foi resolvida aí nos 45 do segundo tempo, né? E acho que foi um alívio bastante grande, mas há, sem dúvida nenhuma, uma conectividade muito forte entre a economia americana e a economia europeia, né? Acho que o número de 15% veio com um alívio, né, para ambos os lados, né? E agora, lembrando também que o euro se valorizou bastante esse ano, né? Então, para os Estados Unidos foi positivo também, porque você tem a desvalorização do dólar versus o euro, né? Então, eu acredito que o conjunto todo das tarifas mais a desvalorização do dólar tenha sido positivo e tenha tido até um contrabalanceamento entre as políticas, né? Para que priorize a produção nos Estados Unidos, para que o plano do Trump, né, dê certo na economia americana, né? Conversei aqui com o Adriano Cantreva, que é sócio da Portofino Multifamily Office. Adriano, agradeço muito a sua disponibilidade de bater esse papo com a gente aqui no Money. Eu que agradeço, foi um prazer estar aqui com vocês hoje. Prazer é nosso, até mais.